Como eu disse, a percepção em si é impossível sem um objetivo. Por isso, na minha opinião, o paradigma relacional poderoso pode ser reforçado pelo ativista transformador, pela posição transformadora, que é a natureza humana, porque nós podemos dizer que a natureza humana é um processo de superar as suas próprias limitações através de práticas colaborativas contínuas, tentando mudar o mundo com propósito. Ou seja, essa mudança do mundo é algo que faz parte da nossa natureza. Certo? Bom, se isso realmente é assim, aprender torna-se algo fundamental. A educação e o aprendizado tornam-se fundamentais. Se isso tem a ver com a forma como nós trabalhamos para tentar entender o mundo, se tudo se trata de engajamento, de envolvimento, então não há como só esperar que o cérebro nos diga o que temos que fazer. Nós que temos que fazer esse trabalho de aprender e ensinar. O cérebro não vai aprender por nós. Ele não vai nos dar respostas. Nós temos que fazer isso. O ser humano. Ou seja, o ponto central do aprendizado, ser capaz de contribuir a práticas sociais, e temos que entender e conhecer essa prática através do aprendizado. E entender a sua história, como é que surgiu. Eu vou pular isso aqui. Não, vamos falar sobre isso aqui porque realmente é importante. Podemos dizer então que aprender é o caminho para criar a identidade do indivíduo, a sua própria identidade, porque é assim que nós encontramos o nosso lugar em meio a outras pessoas, e é assim que contribuímos com as práticas sociais. Além disso, é assim que nos tornamos um indivíduo único, um ser humano ímpar, com um papel e posição distintas e importantes nessas práticas sociais. A posição ativista. Isso é muito interessante, porque estamos falando muito aqui sobre ativismo. É importantíssimo entender que o ativismo não é algo que nós podemos fazer, escolhemos fazer ou não fazer. É algo que faz parte da nossa natureza. Sermos ativistas, se nós assumirmos uma posição muito apaixonada e não quisermos fazer algo que é urgente, isso em si também é um tipo de decisão. Ou seja, nós sempre escolhemos o que fazer. A palestrante que me antecedeu disse, nós escolhemos o que fazer. A escolha é ativa. Sempre temos uma posição de ativista que nós assumimos. Não há como ser neutro. Sempre tomamos uma posição. Porque, do contrário, seremos cegos e não nos mexemos. E não é assim que é o ser humano. Então, já que eu disse que as práticas são importantes, a contribuição é importante como ativismo, então o que discutimos aqui é a posição autêntica a partir da qual nós aprendemos sobre as estruturas e sobre o mundo. Aprendizado não tem a ver com informação, ou com técnicas ou fatos. O aprendizado tem a ver com o nosso próprio processo de desenvolvimento. O que as pessoas enxergam ou entendem depende da forma como elas constroem o seu desenvolvimento. Quem elas querem ser e aonde elas querem ir. Os objetivos, os propósitos. Ou seja, o aprendizado ocorre através das lutas. Alguém criticou essa palavra, lutas, né? Alguém falou sobre isso hoje, né? Mas podemos dizer, tudo bem, do trabalho, dos esforços. Você não precisa dizer luta em termos de brigar realmente, mas o aprendizado ocorre através do trabalho duro, de entender o que vocês querem fazer e quem vocês querem se tornar.
Nesse sentido, nós podemos dizer que o desenvolvimento e o aprendizado são coisas profundamente éticas e pessoais. Porque nada acontece a menos que tomemos uma posição. Nós não podemos enxergar se não assumirmos uma posição. Nós não podemos aprender se não assumirmos uma posição. E se não soubermos aquilo que queremos atingir. Então, o desenvolvimento e o aprendizado são profundamente éticos e pessoais, e o aprendizado é algo que faz sentido quando tem a ver conosco, certo? Tem que ter a ver com vocês. A gente usa essa expressão. Quando algo tem a ver com você, quando faz sentido para você ou não, isso em si é algo muito importante. Ou seja, algo que faz sentido, que tem a ver conosco, mas precisa haver alguém ali. Se não houver ninguém ali, as coisas não vão ter a ver com nada, né, se não houver alguém ali. Então, é disso que estamos falando aqui. Ou seja, essa dialética da identidade e do aprendizado. Isso é o ponto fundamental. Estou quase terminando. A fim de aprender, nós temos que estar em um caminho ativista de desenvolvimento. Mas para sermos ativistas, também precisamos conhecer o mundo. E o aprendizado tem que ser muito intenso. Ou seja, vocês precisam saber, conhecer aquilo que está acontecendo no mundo e na sociedade. Ou seja, essas coisas estão inseridas uma na outra, o desenvolvimento pessoal e o aprendizado. Por isso, eu gosto dessa citação de Vygotsky. As pessoas precisam compreender as verdades sobre a sociedade antes que possam compreender suas próprias verdades. É isso que significa aprender e entender. Não só olhando para dentro de si, mas sim olhando e entendendo o que está acontecendo na economia, na história, na política, na ideologia. É disso que se trata. Precisamos entender tudo isso antes de podermos entender qualquer coisa sobre o aprendizado individual. Ou seja, é uma interconexão entre todos esses elementos. Ou seja, temos que compreender as verdades sobre a sociedade. E isso através do aprendizado. Isso significa também que compreender as verdades sobre a sociedade e tornar-se um indivíduo são coisas que estão muito ligadas entre si e que ocorrem até mesmo de forma simultânea. Ou seja, isso às vezes é feito de forma simultânea, como aspecto do mesmo processo de ativismo social ou histórico. Então, nós somos coautores da nossa história que temos em comum. Isso significa, portanto, tudo bem, hoje em dia estamos sofrendo uma crise, temos que entender melhor qual é a natureza dessa crise, o que está acontecendo, não só aqui dentro, na sua vida, vocês precisam ler, educar-se, aprender. Todos nós precisamos saber sobre tudo o que está acontecendo. E essa é a obrigação, a responsabilidade. Estar muito bem informado em questões de economia, história, política, ideologia. Nós não temos desculpa nenhuma para não saber das coisas. Para não saber o que está acontecendo na África, ou no norte da Europa, ou o que está acontecendo na Grécia. Nós precisamos saber de tudo isso. Do contrário, não existirá o eu, ou o você para ser desenvolvido. Esse é o ponto de partida do desenvolvimento. Por isso, a educação realmente é um projeto caro. A sua tarefa